Boa tarde, pessoal. Vamos começar a apresentação aqui do nosso segundo trabalho para a cadeira de desenvolvimento web, né, com o professor Rodrigo. E a nossa ideia aqui é um sistema de encomendas para monitoramento e controle de encomendas. E a nossa equipe é composta por mim, Maurício Matoso, e Gabriel Barros. Boa tarde, pessoal. Então, vamos para o código aqui, né? A gente se baseou no, em tudo que o professor fez nas últimas aulas, né? A gente está usando o Docker para também o MongoDB para fazer os CRUDs aqui do nosso sistema. É, e aqui, começando com o nosso código do servidor, baseado naquilo que o professor disse, usando o Express, o Mongoose, o require e aí aqui está acontecendo a nossa conexão com um banco através do Mongoose. Aí eu fiz aqui uma espécie de tratamento para dizer através do console se a conexão foi realizada com sucesso ou se ela teve algum erro. Aí usando o Express, a gente está usando o formato JSON para poder acontecer essa troca de dados entre requisição, entre cliente e servidor. E aqui acontece a conexão, né, através da porta 3003. E também estou avisando aqui se o servidor foi iniciado com sucesso. É, também, para ficar aqui mais claro, as dependências que a gente está usando, né? O Express, o Mongoose, é, Nodemon. E agora a gente vai falar um pouco também sobre. O Gabriel vai falar aqui sobre o sistema que está organizado as rotas do nosso sistema. Bom, inicialmente a gente fez o CRUD de dois objetos diferentes, se a gente for pensar num sistema, certo? Que seria as encomendas, né? Você poder cadastrar uma encomenda, que no caso seria uma pessoa ou uma empresa que enviaria uma encomenda a um destinatário, e a gente fez todo o CRUD das encomendas e também do usuário. Só que os usuários, é porque essa nossa ideia veio a partir de um protótipo de outra cadeira, que é um sistema justamente web, que para o acompanhamento de encomendas, o rastreio. Então, os usuários teriam que se cadastrar para poder acompanhar o translado da encomenda, certo? E, basicamente, a gente faz o CRUD das encomendas aí por meio das rotas, a partir do diretório API barra encomendas, né? Aí você, quando você quer criar, barra criar, quando você quer atualizar, barra atualizar, assim por diante. E uma coisa que a gente buscou fazer aí, que não foi mostrado em aula, mas por meio da pesquisa, para a gente desenvolver nosso trabalho, a gente fez uma busca de acordo com algum dado específico, sem ser o ID, como foi mostrado em sala. Como vocês podem ver na linha 13, certo? Na roda encomendas, barra, dois pontos CPF, o que ele verifica? Ele retorna aquelas encomendas que estão relacionadas ao CPF de um cliente, ok? Então, mais para frente, a gente vai ver como ficaram esses dois modelos e também como ficaram os controles, porque a gente, assim como o professor abordou em sala de aula, nós fizemos a utilização do padrão de desenvolvimento MVC, certo? Então, nós temos os modelos e temos os controladores. Então, por meio disso que a gente está fazendo a execução das requisições, né? E a gente também está usando, assim como na aula, o Insomnia, vocês vão ver mais à frente, para enviar as requisições, enviar os dados para a gente poder exemplificar as rotas funcionando, certo?
Então agora, Maurício, pode passar, por favor, para encomenda.js. No caso, é a criação do modelo da encomenda, certo, pessoal? Então, por meio do Mongoose, né, que é uma biblioteca que a gente está utilizando no desenvolvimento para se comunicar com o MongoDB, ele já fornece algumas funções, como foi mostrado em sala, e aí a gente tem, né, o esquema das encomendas, que consiste numa lista de clientes. Então, eu tive a ideia dessa lista de clientes baseado nos conhecimentos que eu adquiri sobre o processo de desenvolvimento, né, até o protótipo, de onde surgiu essa ideia. Então, quando a gente for criar um novo cliente, terão que ser passados dois clientes, né, que terá nome, CPF, RG e um contato, porque um será o remetente e o outro será o destinatário. Vocês podem ver que tem um campo aí que é ex-destinatário, né? Então, o que for verdadeiro, quando esse campo for true, é porque é a pessoa que vai receber a encomenda. Se for falso, é a pessoa que enviou a encomenda. Então, nesse caso, é uma lista de clientes, porque serão dois clientes, e a gente vai receber esses dados no momento que a pessoa for registrar uma encomenda para ser entregue. E mais abaixo a gente tem outros campos individuais de cada encomenda, que não são listas, que é o valor, o ID do funcionário, que também é muito importante, é você registrar qual funcionário ele realizou aquela operação de cadastrar uma encomenda no sistema e jogar ela para o envio, certo? A data, muito parecido com o que o professor fez em sala, né? No dia e na hora que a gente registrar a encomenda, o banco de dados ele vai pegar automaticamente. E a gente fez mais um subprocesso, né? Que no caso é o endereço, são os endereços que também serão fornecidos no momento que o remetente, né? Ele solicitar a entrega, ele vai ter que passar o CEP, a cidade, o número e a rua ao qual a encomenda tem que ser entregue. Esses foram alguns dos dados mais importantes que a gente conseguiu ver assim para levantar, para colocar nessa abordagem inicial do back-end da aplicação. Então, Maurício, você pode colocar, por favor, no controller agora, da encomenda. Pronto. Agora falando especificamente com o professor, né? Professor, a gente abordou o create, o update, delete da mesma forma, né, que o senhor abordou em sala, porém a gente só criou uma nova rota específica para cada um. Então a gente tem a base, que é a API barra encomendas, e para executar cada uma das operações do CRUD, tem o barra criar, barra apagar, barra atualizar, e seguindo o mesmo padrão desenvolvido em sala. Então, mais para frente você vai ver que está funcionando e está da mesma forma. A função, como eu disse, diferencial que eu desenvolvi, né, nessa parte, nós desenvolvemos, é a listagem CPF, que ele faz como se fosse um find normal, só que ao invés dele retornar todos os registros, ele vai retornar somente os registros que tiver o CPF do cliente. Então, digamos assim, eu envio uma encomenda para o professor Rodrigo e depois ele me envia uma encomenda de volta. Então, quando eu buscar pelo meu CPF ou pelo CPF do professor Rodrigo, então serão retornadas essas duas encomendas, porque dessa forma que a gente está fazendo, pesquisar tanto pelo CPF do remetente quanto do destinatário. Então, mais para frente, vocês vão poder ver isso funcionando, que ficou realmente muito legal. E essa última função aí, a partir da linha, não estou vendo muito bem, mas é por volta da linha 40. Então, você pode ver melhor aí, professor, e mais na frente você vai ver ela funcionando, tá bom? Então, Maurício, você pode seguir aí com a parte do usuário. Show. Então, indo para a parte do usuário, ele vai seguir esse mesmo contexto. Aqui está o esquema do usuário, onde vai ter o nome, o e-mail, onde no e-mail ele vai ser único, ele vai ser registrado no banco de dados como um e-mail único, e lowercase, pois ele vai ser todo em caixa baixa, letra minúscula. Depois do e-mail, password, onde eu não vou ficar exibindo ele no banco,
Por isso eu usei essa opção, Select False, CPF, e o endereço ele está com outro objeto dentro dele, que é nesse objeto vai ter cada atributo do endereço, onde tem CEP, cidade, rua e número. E nesse esquema do usuário, ele vai ter um booleano para dizer se ele é funcionário ou não. Se ele está acessando o sistema só como um cliente ou como um funcionário. Isso vai ser dito através do booleano. E assim vai ter o create para marcar a data de quando ele é cadastrado no sistema. E agora vamos ver aqui a parte de controle do usuário. Bom, é basicamente seguindo essa ideia, onde eu vou ter as funções para mostrar toda a lista de usuários, de adicionar, de buscar por um, de atualizar e de deletar algum usuário, seguindo todo esse CRUD que a gente viu. Então vamos ver agora na prática através do Insomnia. Aqui a gente criou duas pastas, uma com as requisições de usuário e de encomendas, e aqui vamos fazer os exemplos aqui para ver se está tudo ocorrendo bem. Vou começar falando sobre os usuários. Aqui, através da rota, a gente pode pesquisar a lista dos usuários que foram adicionados. Por exemplo, já adicionamos dois usuários aqui. Através do ID de um desses funcionários, eu vou agora pesquisar por um determinado usuário. Pronto. Aqui está dizendo os dados dos usuários, como eu falei, é o e-mail em caixa baixa, não exibe o password e afirma se ele é funcionário ou não, através do booleano. Maurício, Oi. pesquisa pelo outro também, porque como já estava aí do lado, aí não deu para ver muito bem que a Verdade. pesquisa pelo outro, certo? Tranquilo. Vou fazer a pesquisa pelo outro. Pronto. Agora vamos testar adicionar um usuário. Aqui eu já deixei escrito características de um usuário diferente e agora adicionando ele no banco. Vamos dar uma listagem para ver se aumentou. Sim, agora temos 3. Agora vamos atualizar um dos usuários. Tem esse terceiro usuário, João Alberto, né? E aí vamos atualizar o nome dele para João Alberto atualizado. Agora eu vou lá no index para ver. Pronto, podemos perceber aqui que foi atualizado. E adicionei, atualizei, busquei. Agora vamos deletar esse último usuário aqui que eu acabei de atualizar. Vou pegar novamente o ID dele. E aqui, passando o ID dele, send. Agora listando os usuários. Pronto, notamos que tem apenas 2 agora. O usuário João Alberto foi excluído do banco. Além disso, a gente pode verificar aqui através do navegador, né? A lista de usuários no formato JSON. Agora só temos 2, do mesmo jeito que está aqui no Insomnia. Maurício e Gabriel. Ok. Para seguir aqui com a demonstração do nossos CRUDs aqui, o Gabriel vai falar sobre o CRUD da encomenda.
Bom, aí você pode colocar já no Insomnia, que eu já comentei sobre as funções, e Isso. funciona da mesma forma, certo? Você pode dar pode listar todas as encomendas, Maurício, por favor? Pronto, aqui no index. Isso. Aí a gente já tem umas encomendas cadastradas, são três, se eu não me engano. Aí, como eu disse para vocês, cada encomenda, né, no campo clientes, possui dois clientes, que no caso é a pessoa que enviou e a pessoa que vai receber. Vocês podem ver aí do lado direito que lá no campo clientes tem o Gabriel 2, né, e o Maurício 2. E vocês podem ver que o ex-destinatário do Maurício é true, certo? Então, ele é a pessoa que vai receber e o Gabriel é a pessoa que está enviando. Vale ressaltar que os dois usuários de baixo, certo? As duas encomendas de baixo, pode descer um pouco, Maurício, Sim. por favor. Para elas estarem com o CPF igual. Então, vocês podem visualizar aí na linha 44 o CPF do Gabriel atualizado e mais embaixo o CPF do Gabriel 4, né? Que a gente foi só mudando o nome mesmo para diferenciar. Isso vai ser muito importante quando a gente for fazer a busca pelo CPF. Porque se tem o mesmo CPF em duas encomendas diferentes, ele deve listar somente essas duas encomendas para um determinado usuário, que está cadastrado no CPF dele. Então agora a gente vai fazer a criação, pode colocar aí no Story, Maurício, que é o último aí. Sim. Isso. Pronto. Aí tu só muda aí para Gabriel Barros, o nome, para ficar Novo. Gabriel Barros, muda o CPF ali, para ele não colocar mais um registro, deixar só dois. Isso. E aí o Maurício vai receber de novo e a gente coloca o endereço fictício aí qualquer, mas com as informações da aplicação a gente iria fazer isso, né? De forma que o cliente teria informado os dados. Aí você pode fazer a requisição, aí ele já retorna aí do lado o objeto que foi criado, certo? Então pode atualizar lá o index para mostrar que tem mais uma encomenda. Pronto, agora nós temos quatro, essa última aí foi criada agora. Então, você pode copiar agora Do o último? ID dessa, isso, do último. Pronto. Como vocês podem ver aí, deixa eu só, no caso tem três IDs, né? Esse Uhum. ID mais externo que o Maurício copiou é o ID da encomenda. Aí cada cliente ele tem um ID específico dele, porque são outros objetos aí dentro, tá bom? Isso. Aí pode ir lá no, vai no show primeiro. Quer buscar um primeiro? Isso, buscar um primeiro, depois a gente atualiza ele. Pronto. Pronto. Aí ele fez a atualização. Aí agora no delete ele vai apagar esse objeto. No caso, esse registro, né, do banco de dados Isso. pelo ID. Vamos verificar Aí se aqui. atualiza lá. Isso, que agora é para ter três usuários novamente. Pronto. Não tá Ou três dando. usuários, não, perdão, três encomendas. Isso. Aí o último agora é o diferencial que a gente fez, né? Que por meio da pesquisa a gente descobriu que dá para fazer isso e a gente fez uma busca pelo CPF. Se você, como a gente acabou de mostrar lá quando eu comecei a falar agora, existem duas encomendas que têm um CPF comum entre os clientes, que no caso, entre aspas, foi o Gabriel enviando para o Maurício, duas encomendas diferentes. Então, quando a gente faz essa busca, ele vai retornar essas duas. Pode submeter aí, Maurício, por favor. Pronto. Que tal o CPF? Isso. Como você, na rota, a gente recebe esse caminho e o CPF. Então, a gente retorna de acordo com a chave que a gente quer. E no caso é 12 ATT, que seria de atualizado. Pronto. Da requisição. Aí Pronto. retornou Aí, no isso. caso, vocês podem ver, pessoal, que tem duas encomendas, certo? Por quê? Porque o CPF do Gabriel está igual
das duas encomendas. Então, ele reconhece, ele vê dentro de cada encomenda se tem algum cliente com o CPF passado. Aí ele retorna. Isso é muito importante porque um dos requisitos do protótipo que a gente desenvolveu era que o usuário ele pudesse visualizar todas as encomendas que estão no processo de entrega, que já foram concluídas, entendeu? Ou que, tipo, por algum motivo não foram entregues. E você pode, agora, Maurício, por favor, copiar o ID dessa, aí mesmo, dessa encomenda de baixo Sim. e atualizar o CPF dela. Eu acho que dá certo. Aí vai lá, no Dá sim. update. No caso, tu quer dar o CPF, o CEP, o CPF CPF, do cliente, no caso, né? Não isso. da encomenda. Do primeiro. Não, então vamos fazer assim. Eu infelizmente esqueci de fazer esse teste, mas aí a gente grava só ele depois e manda para o professor. Pronto. Mas no demais, pessoal, o que eu queria mostrar é que se a gente alterar o CPF dessa encomenda de baixo, ele só vai mostrar uma, porque só vai ter um cliente, só vai ter uma encomenda que dentro dela, na lista cliente, vai ter o CPF especificado. Então, queria agradecer a todos aí que assistiram, ao professor, e muito obrigado. E eu encerro por aqui a minha apresentação. Se o Maurício tiver alguma coisa para acrescentar, fique à vontade. Não, pra mim também. Só tenho a agradecer aí pela apresentação. A gente vai continuar com esse projeto até o final da disciplina. A gente já está começando a desenvolver a parte do front e creio que vai ficar muito legal. Que só demora Pronto, mandar para aí, vocês aqui exatamente. Que o MongoDB está conectado com o servidor, está tudo funcionando direitinho, assim como no Docker, no RoboTST, que a gente usa às vezes para visualizar o banco. E basicamente é isso. Vocês podem ver que está tudo rodando aí direitinho. É isso aí. Pois então, valeu.